Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso curso Desvendando as Profecias dos Últimos Dias. Estamos no nosso módulo 3 que fala dos eventos finais. Eventos finais esses que antecedem a volta de Jesus. E a gente tem visto aula a aula sobre cada um desses eventos. Já trilhamos aí no reavivamento, na reforma, falamos sobre o selamento. Na aula passada falamos sobre a sacudidura e hoje é a parte 2 desse tema. Então, olha, abra o seu coração, abra a sua Bíblia. Jesus tem um recado especial para você. Inclusive, esse recado, ele está sendo já informado, orientado para as pessoas, para os seus filhos, é, porém muitos não estão aceitando. Mas quem aceita, a vida espiritual é transformada, é renovada. E é por isso que você está aqui com a gente, tá bom? Muito bem. Então vamos começar na aula de hoje? Preparado aí? Mãos postos aí para nós orarmos e falarmos com Deus? Então vamos lá. Feche seus olhos e juntos vamos falar com nosso Pai. Senhor Deus, louvado seja o teu nome por mais esta oportunidade, Pai, que o Senhor nos dá para abrirmos a tua palavra. Pedimos a direção do teu Santo Espírito para que possamos compreender a mensagem que o Senhor tem para nós, mensagem essa que vai transformar a nossa vida. Precisamos segui-la, Senhor. Nos ajuda também nosso coração a aceitar essa mensagem e assim colocarmos em prática. Obrigado por tudo, pelas oportunidades que o Senhor nos dá. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, você que está aqui conosco, é uma alegria, uma grande honra ter você aqui nesses estudos e te convido, claro, a você compartilhar esses estudos para os seus familiares, seus amigos, seus vizinhos, toda a sua rede de influência, tá bom? E juntos vamos compartilhar a palavra de Deus. Tudo bem? Combinado? Então vamos lá. Vamos seguir com o nosso estudo de hoje. Tá aqui, olha. Vou mostrar aqui para você o conselho da testemunha fiel e verdadeira. Que conselho é esse que, quando é dito, é falado, causa aí uma divisão? Bom, nós vamos falar sobre isso, tá bom? Deixa eu só passar aqui para você, e aqui a gente fazer uma recapitulação do que a gente viu até aqui, nesse tema da sacudidura, tá bom? Muito bem. Então, na nossa última aula, nós vimos o mundo físico sendo abalado, através dos terremotos, vulcões, pandemias e crises. E assim também será no campo espiritual. Haverá uma sacudidura, tá bom? E todos serão provados. Então, tem os que ouvem e praticam a palavra de Deus, e que é considerado como homem prudente, que construiu a sua casa na rocha. Aí veio a tempestade, sopraram os ventos e não abalou aquela casa. Aliás, não derrubou, a casa não caiu. É, e em contrapartida tem um grupo que apenas ouve e não pratica a palavra de Deus. E esses são considerados como insensato. O insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Aí, quando veio a tempestade, sopraram os ventos, o que aconteceu com a casa? Segundo Mateus 7, 24 em diante. A casa caiu e foi grande a sua ruína. E nós vimos que esses dois grupos são representados ou pelo trigo ou pelo joio. O trigo são os que se firmam na palavra de Deus e eles são constantes e inabaláveis. Já o joio, ele aparenta força, só que ele é fraco e inconstante. Ele vive inclusive do engano e das suas próprias convicções. Então, olha só, nós temos esses dois grupos juntos atualmente, o joio e o trigo, né? Só que aí o que que acontece? Por parte do joio gera choque, e perseguições. Então, qual que é o objetivo da sacudidura? É separar, é separar mesmo o joio do trigo, o falso do verdadeiro, o profano do santo. Então, nós estamos aí numa perseguição, né? Num conflito. O trigo quer fazer as coisas certas, segundo a palavra de Deus, mas o joio vem e impede com as suas próprias convicções. E a gente vê aqui a palavra de Deus, por exemplo, né? Fala, olha, a palavra de Deus diz isso. Não, mas não é bem assim, né? E você quer fazer e você às vezes não consegue. E é uma luta, é uma divisão que causa na própria igreja, no próprio meio cristão. Só que aí vem a sacudidura. Então, o objetivo da sacudidura
é justamente retirar esse joio, né? Mas enquanto isso não acontece, nós vamos sofrendo essas perseguições, né? Essas crises internas que prepara o servo de Deus para passar pelas perseguições externas. Olha só, tudo é válido, muito bem. Então, nós estamos aqui nesse evento, tá bom? A Sacudidura Parte 2, que trata aí do conselho da testemunha fiel e verdadeiro e verdadeira. Preparado? Preparada? Então vamos seguir na aula de hoje? Muito bem. Olha só, o conselho da testemunha fiel e verdadeira. Então já abriu o seu coração? Tá aí com a sua Bíblia em mãos? Então vamos lá para o recado que Jesus tem para nós. Lembra aí que eu falei? Recado esse que vai mudar totalmente a nossa vida. Então precisamos ter a nossa mente totalmente aberta, tá bom? Muito bem. Já sabe qual é esse conselho? Então vamos lá. Olha só. Que conselho bíblico é esse que, quando for falado, produzirá uma sacudidura? Já parou para pensar? E qual é o conselho divino descrito na Bíblia, né? Olha lá, ó, que mesmo vindo de Cristo será rejeitado e combatido por muitos. Que conselho é esse? É isso que nós vamos ver. Então já está com a Bíblia aí? Vamos abrir a Bíblia? Vai lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 3. Deixa aí aberta ela. E nós já vamos é, ler juntos. Que conselho é esse? Antes de eu falar desse texto, de Ellen White, olha o que ela fala. Olha que interessante. Ela diz exatamente assim: perguntei qual é o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar, e foi-me mostrado que fora causada pelo positivo testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Esse testemunho terá o seu efeito sobre o coração do que o recebe, levando-a a exaltar a norma e declarar a positiva verdade. Alguns não suportarão esse claro testemunho, opor-se-lhe-ão, e isso causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. Então, Ellen White aqui traz uma descrição de algo que ela ouviu, né, do anjo dela. Então, ela perguntou, ela viu uma situação acontecendo em torno da sacudidura e ela perguntou, né, qual é o sentido da sacudidura? E aí foi falado, olha, essa sacudidura, ela acontece por causa do positivo testemunho. Existe um positivo testemunho dado pela testemunha fiel a um grupo específico. Esse grupo é chamado aqui os laodiceanos, né? E ela fala, olha, esse testemunho, ele vai ter efeito sobre o coração daquele que recebe, né? Levando a exaltar a norma e declarar a positiva verdade. Então, tem um grupo que vai corresponder a esse testemunho de uma forma positiva. Vai declarar a positiva verdade, vai exaltar a norma que é falada. Só que alguns não vão suportar e vão se opor, né? Aí tem essa sacudidura, né? E aí vai sair, claro, quem é o joio vai sair. Muito bem. Então vamos lá, olha só o que ela fala mais. O testemunho da testemunha fiel não foi atendido nem pela metade. Já pensou? Deus tem um grupo de pessoas, um grupo de fiéis em todas as igrejas. E aí ele traz um conselho. E aqui diz que não foi atendido nem pela metade. O solene testemunho do qual depende o destino da igreja foi subestimado, se não rejeitado por completo. Esse testemunho tem que operar arrependimento profundo, e todos os que de fato receberem obedecer-lhe-ão e serão purificados. Então não basta apenas ouvir o conselho e dizer de repente: "Ah, eu aceito". Precisa haver o quê? Um arrependimento profundo, né? Aqueles que recebem precisam obedecer ao conselho e aí serão purificados. Então precisa haver um arrependimento, uma obediência. Tudo bem? Então prepare mais uma vez o que eu digo. Vamos preparar os nossos corações para que a gente possa receber esse conselho e vir sobre nós essa necessidade de arrependimento. Senhor Deus, nos ajuda, Pai, para que a gente possa ter o nosso coração aberto diante de Ti nesse momento. A Tua palavra está sendo aberta aqui diante de nós, Pai, e precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nos ajuda, Senhor,
nos perdoa, Senhor, todas as nossas falhas, seja por pensamentos, por atitudes, Pai, por ações, por obras, enfim, Senhor, e nos transforma, segundo a tua vontade, de acordo com a tua palavra. Em nome de Jesus, é o que te pedimos, agradecemos. Amém. Então vamos lá para a palavra de Deus. A causa da sacudidura está lá em Apocalipse capítulo 3, do verso 14 a 22. É a carta à igreja Laodiceia. Tudo bem? Vamos lá. Olha que interessante. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz quem? O Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Vamos parar aqui? Olha que interessante. O texto começa a dizer sobre alguém que está trazendo uma mensagem para uma igreja, para um povo. Esse povo é chamado de Laodiceia. Nós vamos entender que povo é esse. Muito bem. E quem é que está dizendo isso? O Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Vamos ver quem é este? Eu já trouxe aqui que é Jesus. Jesus é a testemunha fiel e verdadeira. Ele é o princípio. Vamos ver lá em Apocalipse capítulo 1. Eu vou pedir que você abra sua Bíblia agora, tá bom? Apocalipse capítulo 1, no verso 4 e 5. Olha o que diz. É o último livro da Bíblia. Apocalipse é um livro de revelação, tanto que lá no início, capítulo 1, verso 1, fala que é a revelação de Jesus Cristo, tá bom? E lá no verso 4 diz assim, ó, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Olha só. Então aqui você percebe os três, a Trindade aqui juntos. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá bom? O Pai é representado por aquele que é, que era e que há de vir. O Espírito Santo é ali, os 7 Espíritos, é o Espírito Santo na sua plenitude. Depois você vai lá em Isaías, capítulo 11, verso 1 em diante, você vai ter lá essas 7 características do Espírito Santo, tá bom? Muito bem. E aí depois você tem aqui na parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Então Jesus é a fiel testemunha, tá bom? Fiel testemunha é e verdadeira. Bom, o princípio da criação de Deus. Vai lá em Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1, verso 13. Deixa eu localizar aqui, pega a sua Bíblia. Aí você vai encontrar aí Tessalonicenses, primeiro e segundo Tessalonicenses, antes de Tessalonicenses é Colossenses, tá bom? Colossenses capítulo 1, verso 13 em diante. Olha só, aqui falando sobre Cristo, sobre Jesus. Olha o que Paulo diz. Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, esse Filho do seu amor é o próprio Jesus. Então, o Pai aqui nos libertou através de seu Filho Jesus. E em Jesus temos a redenção e a remissão dos pecados. Este é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Olha só, o primogênito. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Olha só. Então aqui Jesus é o princípio. Lembra lá o princípio? No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse princípio é Jesus. É como se dissesse: em Jesus foram criados os céus e a terra. E aqui Colossenses nos traz, né, que toda a terra, toda a criação foi feita por Jesus, e em Jesus. Então, aqui traz quem é essa testemunha fiel, que nos traz esse conselho, é o próprio Jesus. E Jesus tem toda a autoridade, para nos dar qualquer conselho que venha dele, qualquer orientação, é cheia, é carregada de autoridade, de amor, porque quando Deus fala, Ele quer apenas
nos salvar, nos guardar de todo mal, de todo pecado, tá bom? Então, muito bem. Então, vamos para o conselho? Então, diz assim, ó, Jesus começa a falar, ó, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Bom, João aqui, se você for ler em Apocalipse, capítulo 1, você vai discorrendo ali, daqui a pouco chega, né, como a gente leu, um conselho, uma carta, né? São cartas às sete igrejas, né? As sete igrejas da Ásia. Existiram essas igrejas mesmo, tinham essas igrejas. E olha só as igrejas. Nós temos aqui, deixa eu localizar aqui, está lá em Apocalipse, abra lá, Apocalipse, capítulo 1. Vou ler aqui as igrejas, tá bom? Que foram escritas as diversas cartas. Apocalipse capítulo 1. E aí nós temos aí o verso, o capítulo 2, tá bom? Capítulo 2. Aí no capítulo 2 tem a carta à igreja em Éfeso, tem a carta à igreja em Esmirna, tem a carta a Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Sete igrejas que existiam na Ásia. E o interessante é que, se você for ler, cada carta demonstra a característica daquela igreja. Ela era exatamente daquela forma. As pessoas, os crentes dali, eles viviam segundo o que falavam a carta. Então era descrito exatamente como eles lidavam com as situações do dia a dia e com a palavra de Deus, tá bom? Só que quando chega na sétima carta, a igreja de Laodiceia, a mensagem ali é um pouquinho difícil de ser dada e precisa ser dada, é um conselho, né? E ao mesmo tempo que essas igrejas eram físicas, olha só que interessante. Ao mesmo tempo que essas igrejas eram físicas, elas representavam o povo de Deus ao longo da história, em sete etapas. Então tinha ali o povo de Deus numa época em que eles eram parecidos com as características da igreja em Éfeso, por exemplo. E assim vai. O fato é que a gente chegou já na fase da sétima igreja. Então, o povo de Deus hoje vive na condição que Jesus vai falar agora para a igreja de Laodiceia. Tudo bem até aqui? Então, qual que é a mensagem que Jesus diz para o povo de hoje? Qual que é a característica do povo de hoje? Olha, Jesus fala: eu conheço as tuas obras. Você não é frio nem é quente. Quem dera fosses frio ou quente. É assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Quem dera o povo de Deus hoje ou fosse frio, é, ou fosse quente, mas não é nenhum nem outro, está ali no meio termo, é morno. Aí, olha a sensação que Jesus fala, tenho vontade de vomitar-te da minha boca. É pesado, não é? E olha o que ele diz mais. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, olha só que forte, e miserável, e pobre, cego e nu. Misericórdia, Senhor Deus. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Aí começa um conselho. Primeiro, Jesus coloca a situação da igreja, do povo de Deus hoje. Qual que é a situação? É, olha, ele falou aqui, ó, conheça as tuas obras, não és frio nem quente, és morno. Só que aí a gente diz, não, eu sou rico, eu sou abastado, de nada tenho falta. Porém, mal sabemos que nós somos o quê? Desgraçados, miseráveis, pobres, cegos, nus. E aí Jesus vem com um conselho. O interessante é que Jesus traz toda a descrição de quem nós somos, mas ele traz também uma resposta para isso. É o que nós devemos fazer para sair dessa condição. Aí está o conselho, tá bom? Muito bem, vamos lá. Qual é o conselho? Que de mim compres ouro provado no fogo. O ouro serve para quê aqui nesse conselho, gente? Olha, para cobrir a nossa pobreza. Nós somos pobres espiritualmente falando, né? E aqui, e te enriqueceres, né? E roupas brancas, para quê, gente? Para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Porque somos nu, né? Aqui fala, ó. E para que aqui, ó, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Então, porque nós somos cegos, então nós precisamos desse remédio do Pai,
Então, nós temos uma doença e Jesus está passando um remédio. São três remédios, né, que Jesus está passando para nós. E agora, eu te pergunto, essa pergunta eu também faço para mim mesmo. Será que você aceita esses remédios de Jesus? Se você está doente, você vai no médico, ele te passa uma receita, aí você fala, esse remédio eu não vou tomar, né? Eu não quero. Já pensou? Porque eu não gosto de remédio. Tem uma injeção para te dar. Não, eu não quero tomar injeção, porque vai doer, vai ferir, né? Então eu não quero tomar. E aí, como que você vai curar? Entende? Então eu preciso desse remédio. E aí nós vamos entender como são esses remédios na prática. Bom, o fato é que a igreja de Laodiceia representa a condição da igreja de Deus nesses últimos dias. E é revelada a situação dela. E nós vimos, né, que a situação dela é exposta. Primeiramente, é exposto a situação em que a igreja acredita que se encontra. E ela se encontra rica, abastada, não tendo nada do que faltar. E é uma igreja o quê? Cheia de conhecimento da palavra de Deus. Imagina, ele tem um conhecimento da palavra de Deus. Eu sei, eu sou um teólogo, eu conheço profecias, eu sei de tudo, desde o Gênesis ao Apocalipse. Eu estudo nas melhores faculdades, eu tenho, sabe? E o que mais? Ó, eu tenho muitos recursos para promover a mensagem pregada ou cantada. Eu posso pregar, eu canto, eu tenho recursos, seja por meio de instituições de ensino, tem hospitais, tem rádios, ó, tem TV, tem internet, todos os meios eu utilizo para levar a palavra de Deus. Olha lá, tem departamentos que cuidam do bem-estar das pessoas. Então a minha igreja ela é envolvida, ela é envolvida em todas as áreas, em ações sociais. Olha só que bom, eu faço ações sociais para as pessoas, ajudo as pessoas. E eu atendo as suas áreas físicas, mentais e espirituais. Olha só, será mesmo? Será que você tem tudo isso mesmo? Pode até ser, mas olha a situação real da igreja. É miserável, pobre, cega e nua. Então, conselho: ouro provado no fogo. Você precisa de ouro para que você enriqueças. Você precisa de roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. E você precisa de ungir os teus olhos com colírio para que você veja. Agora, qual o significado dos remédios que Jesus, a testemunha fiel, nos aconselha a adquirir? Qual é o significado do ouro? Você sabe? Que ouro é esse? E qual é o significado das vestes? Que vestes é essa que eu preciso vestir para que a minha nudez não seja exposta? E o que mais? Qual é o colírio? Que colírio é esse? Para que a gente veja. Você já parou para se perguntar? Já tinha visto esse conselho na Bíblia? E se você não tinha, você consegue imaginar o que significa cada um desses itens? Nós vamos ver sobre isso agora, tá bom? Muito bem. Então, olha lá. Vamos comprar o ouro refinado, provado no fogo. Abra lá, Isaías. Vamos abrir Isaías. Olha que interessante esse texto. Quero ler esse texto antes de ler o que está aí na tela, tá bom? Isaías 55, verso, verso 1. Aí fala para comprarmos, né? Olha, Jesus fala para comprar, mas quanto custa, né? Quanto custa? Olha que interessante. 55, verso 1. O fato de comprar. Como que eu pago, né? Qual é o preço? Todos vós os que têm sede, vinde às águas. E vós os que não têm dinheiro, vinde comprai, comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Olha só que interessante. Então aqui não é o dinheiro em si, né? Porque não tem o preço, na verdade, ele foi pago. Ele já foi pago por Cristo no Calvário. Então, quando fala para você comprar, é para você vir, venha, venha. Tem um preço, tem um sacrifício que você vai precisar fazer. E esse sacrifício ele é pessoal. Você vai precisar abandonar algumas coisas, se não dizer muitas ou todas as coisas. Você vai precisar vir, e ao você ouvir esse conselho da testemunha fiel, você vai precisar deixar tudo isso. Esse é o preço, entende? Então você vai precisar vir, tá bom? Então venha. E todos nós precisamos disso, porque não, a gente já está cansado de viver nesse mundo, sabe? Esse mundo não sustenta as nossas necessidades.
a gente tem um anseio que nunca é suprido por nada que se oferece nesse mundo. Então, só Jesus. Por isso que Jesus fala: ó, venham, compre de mim o ouro provado no fogo. O ouro, no sentido literal, ele representa as riquezas do mundo, o dinheiro mesmo. Só que, em sentido simbólico, se trata de riquezas espirituais. E que riquezas são essas? Aí eu vou trazer agora os versos bíblicos, tá bom? O primeiro verso bíblico está lá em Tiago, capítulo 2, verso 5. Tá bom? É bom você tomar nota desses textos, tá bom? Fazer marcar na sua Bíblia para você poder se lembrar deles, tá bom? Muito bem. Olha lá o que diz. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Então, primeiro ponto, ricos em fé. Então, o ouro é a fé. Mas o que mais? Olha só. Para que a prova da vossa fé, olha lá, o ouro não é provado pelo fogo, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, essa fé está relacionada com o ouro provado no fogo. Tá bom? O que mais? Olha lá, tá lá em Gálatas 5, verso 6. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Então a fé está relacionada ao amor, tá bom? Então a fé e o amor, ao ouro, aí, provado pelo fogo. Então o ouro aqui recomendado foi trazido aí por Ellen White no livro Testemunhos Seletos, volume 1, página 477 a 478. Ela diz assim, ó, o ouro aqui recomendado, como tendo sido provado no fogo, é a fé e amor. Ele enriquece o coração, pois foi purgado até tornar-se puro, e quanto mais é provado, tanto mais intenso é seu brilho. Então, quando você chega ao conselho da testemunha fiel, Jesus fala assim: olha, você precisa de fé e amor. Você precisa crer nas minhas palavras. E você precisa de amor, o amor que só eu tenho. E eu te dou esse amor, porque eu sou amor. Jesus fala isso. Ele é amor. Deus é amor. E ele traz para nós esse amor. E a gente passa então a se amar e amar o próximo. Então, Jesus nos ama de tal forma, mesmo nós sermos pecadores maus, que ao ponto de morrer por nós, que é impossível não amá-lo. E quando a gente ama, a gente se entende, a gente entende que nós somos assim da forma que Deus quis que a gente fosse nesse tempo presente. Então a gente passa a se amar, e assim a gente tem amor para oferecer. Tá bom? Muito bem. E a fé, acreditar na palavra de Deus, naquilo que ele fala para nós, tá bom? Naquilo que ele precisa que você faça, que você cumpra. Aí olha o que ela diz lá em Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 36. Olha só que interessante que ela fala sobre o amor e a fé. O amor tem precedência sobre a fé, ou seja, o amor vem primeiro, a fé vem na sequência. Amor e fé. Satanás está constantemente operando para remover esses preciosos dons do coração do povo de Deus. Todos estão jogando a partida da vida. Olha só, todos. E Satanás está bem ciente de que se ele puder excluir o amor e a fé e preencher seu lugar com egoísmo e incredulidade, todos os valiosos traços remanescentes serão logo habilmente retirados e o jogo da vida estará perdido. Você viu o que Satanás está tentando fazer com o povo de Deus? Está buscando retirar o amor e a fé, o ouro provado no fogo. E aí coloca no lugar o quê? O egoísmo e a incredulidade, a falta de fé. E quando retira o amor o amor, né? E a fé, e coloca ali o egoísmo e a incredulidade, aí pronto, acabou para a pessoa, né? Ela vai perdendo, né? Perdendo a eternidade, ela vai perdendo o amor e a fé de Deus. Isso é muito triste. Então, por isso a importância de a gente ouvir esse conselho e buscar. Veja onde você caiu. E volta, Senhor, me ajude a ter amor. Eu tô sem amor, eu não amo mais as pessoas, eu distrato elas, eu não tenho paciência com elas, né? Com a minha família, com o meu cônjuge, até com meus amigos, com as pessoas em geral. Às vezes eu vou atender pessoas e eu não aguento, eu não suporto a fala delas, eu distrato elas, entende?
eu vou ser atendido por alguém e eu distrato as pessoas. Então, começa a pensar, né, no que você tem, tem feito, né, nas suas relações uns com os outros, tá bom? E peça perdão a Deus e peça, Senhor, me ajuda, para que possa mudar. Coloque amor em mim. Por que que você está assim tratando? É porque muitas vezes você não está se tratando bem. E por que que você não está se tratando bem? Porque você não tem esse amor de Deus, você não buscou o amor de Deus. Então precisamos disso, tá bom? Urgentemente, urgentemente, porque a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E é isso que a gente tem visto hoje na sociedade. E a gente vê os noticiários, falta de amor completamente, né? Muito bem, vamos avançar. Olha só. O que mais? Comprar roupas brancas para que te vistas. O texto está lá em Isaías 61, verso 10, que diz assim: Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação. Olha só. Cobriu-me com manto de justiça, como um noivo se adorna num turbante sacerdotal e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Olha só que bonito. Então, o que significa essas roupas brancas? São vestes de salvação. É a justiça de Cristo comunicada ao pecador. E olha só, os vestidos brancos são a pureza de caráter, a justiça de Cristo comunicada ao pecador. E na verdade é uma vestimenta de textura celeste que só se pode comprar de Cristo por uma vida de voluntária obediência. Então, como eu compro essas vestes? Através de uma vida de obediência. É voluntário isso. Você faz, por amor a Jesus e pela fé e por fé. Olha a importância primeiro do ouro. E aí em seguida você tem ali as vestes, quer dizer, somos pecadores, estamos sujeitos à morte, é morte eterna mesmo, porque o salário do pecado é a morte. Então não temos como nos salvar a si mesmos, não temos como nos justificar dos nossos erros, né? Colocar desculpas porque a gente errou, porque foi meus pais que fizeram isso comigo, ou foi alguém que fez isso comigo, foi a herança que eu herdei dos meus antepassados. Não, não é isso que vai justificar você. O que justifica você e a mim e a você, é a justiça de Cristo. É Ele, porque Ele morreu por nós. Quando Ele morre por nós, ele justifica o pecador. Ele fala: olha, por meu sangue eu torno você justo. Basta você me aceitar como seu Salvador. Por isso que é vestes de salvação que são produzidas nos teares celestiais. Muito bem aí. Você está pronto para receber essas vestes de Cristo? Então aceite elas pela fé e involuntária obediência a Deus. Tá bom? E Deus certamente já tem uma veste preparada para você. E se sinta, tendo essa veste de justiça sendo colocada sobre seu corpo para que você não seja exposto à sua nudez, à vergonha do seu pecado, das suas malignidades, das minhas também, né? Todos nós estamos sendo aí nesse mundo de pecados. Então nós precisamos urgentemente a cada dia dessas vestes de salvação. Muito bem, então já vimos o ouro e já vimos as vestes. O ouro é o que mesmo? É a fé e o amor combinados. E as vestes de Cristo, aliás, as vestes, né, que é recomendado, é as vestes de Cristo, as vestes de salvação, é a justiça de Cristo. Muito bem. E o colírio agora, né? O que que é o colírio? Para que a gente veja. Bom, está lá em Efésios 1:16 a 18. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, este colírio é um colírio para que a gente possa ter um entendimento, ter um discernimento, tá bom? Olha só o que a linguagem traz sobre o colírio. O colírio é aquela sabedoria e graça que nos habilitam a distinguir entre o mal e o bem e perceber o pecado sob qualquer disfarce. Esse colírio é o do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que está aqui conosco, nos guiando a toda a verdade, todo o conhecimento. E aí ele nos mostra os erros. E como a gente está tão acostumado com a verdade,
Qualquer engano que apareça sob um disfarce de verdade, inclusive, nós vamos perceber, porque teremos o colírio do Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos falar: olha isso aqui, ó, presta atenção, não é esse caminho. Vem uma voz, vem uma impressão em você. Ou uma voz mesmo audível. Você já teve uma experiência que veio uma voz audível? Eu já tive algumas experiências, mas o que eu mais tive é impressionamento. Veio uma sensação, um pensamento de algo que eu não deveria fazer, ou até algo que eu deveria fazer. E eu fiz, deu certo, ou eu não fiz aquilo que o Espírito Santo falou para não fazer, e aí eu me livrei de uma enrascada. Entende? Então é esse colírio que nós precisamos. Isso nós conseguimos a partir do momento que nós entramos em comunhão com Deus, que nós conversamos com Ele. Senhor, me ajuda, me mostra o caminho. Aí você tem uma decisão a tomar, por exemplo. Aí você pergunta para Deus: Senhor, o que que eu faço? Qual é o caminho a seguir? Qual é a decisão que eu devo tomar? Aí o Espírito Santo vai te falar. Pode ser que não seja na hora, aí você espera, você não faz, até você receber a resposta. Porque às vezes tem que ter todo um preparo para a gente receber uma resposta. Naquele momento ela não vai ser bem-vinda se for dada aquela resposta para a gente naquele momento, sabe? Então precisamos esperar. Pode ser que venha na hora, pode ser que venha depois. E pode ser, né, que a resposta, inclusive, seja não, né, para a gente, né, de alguma situação, e a gente agradece a Deus, porque Ele nos livrou de algo pior. Muito bem. Então, viu aí, né? Então, o ouro, fé e o amor, as vestes, a justiça de Cristo, imputada, né, comunicada a nós, e nós temos aí o colírio, que é o colírio do Espírito Santo, para distinguir o mal em qualquer disfarce. Bom, temos aí, né, o ouro no sentido literal, representa as riquezas do mundo. Em sentido simbólico, se trata de riquezas espirituais, a saber, a fé e o amor combinados. As vestes brancas representam a pureza de caráter, é a justiça de Cristo comunicada ao pecador. São vestes, lembra lá? De textura celeste, que só se pode comprar de Cristo através de uma vida de obediência voluntária. E o colírio do Espírito Santo nos habilita a distinguir entre o mal e o bem e perceber o pecado sob qualquer disfarce. Muito bem. E aí, continuando, no capítulo 3 lá do Conselho da Testemunha Fiel, ele continua dizendo assim: olha, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Muitas vezes nós estamos fazendo algo que a gente acha que é certo, né? Aí vem alguém e nos fala: olha, isso não está certo, olha, é melhor você ir por esse caminho. E a pessoa é usada por Jesus. E aí muitas vezes a gente não aceita esses conselhos, mas aqui fala, olha, eu repreendo e castigo, e muitas vezes a gente está sendo repreendido, castigado por alguma situação, uma consequência de nossos erros, vem esse castigo, né? Mas Deus permite, porque Ele ama a gente, Ele quer que a gente aprenda com aquela situação e avance não praticando mais aquele erro, entende? Então Jesus aproveita as consequências, não que ele é um Deus que, você não fez aquilo que eu quis, então eu vou te castigar. Não, é apenas uma consequência. Jesus, ele apenas quis te livrar da consequência quando ele te pede algo. Mas como a gente às vezes não aceita, a gente tem ali a consequência, né? E aí vem os problemas, as dificuldades. Aí Jesus permite através daquilo para que a gente tire uma lição, né? E aí ele fala, ó, pois zeloso e arrependa-te. Eis que estou o quê? À porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Então Jesus pede para que a gente abra a porta do nosso coração. E ele diz: Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e em especial a igreja do tempo do fim, que é a igreja da Laodiceia. É a última igreja, a igreja que está numa condição morna, não é fria nem quente. Mas Jesus vem com um conselho. Ele mostra a situação para a gente e ele vem com o conselho. E para que a gente aceite o conselho, nós precisamos o quê? Abrir a porta do nosso coração para que ele entre e ele faça morada. Então escreva aí nos comentários: Senhor Jesus, a porta do meu coração está aberta para o Senhor. Eu preciso, Senhor, do ouro, eu preciso da fé e do amor.
Eu preciso, Senhor, das vestes de salvação. Eu preciso ser justificado, me perdoa meus pecados, me torne justo diante de Ti, Senhor. E eu preciso do Seu colírio, o colírio do Espírito Santo, para que eu identifique o mal sob qualquer disfarce. Escreva aí nos comentários e compartilhe essa mensagem para outras pessoas. Primeiro, viva, né? Comece a viver essa mensagem, você com Deus, e você vai ver transformações na sua vida, assim como eu tenho visto na minha vida. E aí as pessoas vão começar a olhar para nós e vão querer isso também. Aí você, olha, isso que me salvou, o conselho, ó, tem um conselho de Jesus para mim que eu segui esse conselho e eu me dei bem. E eu estou bem, graças a Deus. Sou rico. Olha, eu sou rico de verdade. Eu tenho o ouro do céu, que é a fé e o amor, né? Eu tenho vestes produzidas nos teares celestiais. Olha que bonito, né? Qualquer veste não, é veste do céu, veste da salvação. Eu fui salvo em Jesus Cristo, E eu tenho colírio. Deus me mostra as coisas se eu não sou enganado. Entende? Então nós precisamos dessa graça do céu. E você está aqui para receber do Senhor esses remédios, é? essa cura para a sua vida. E que Deus possa te abençoar, amado e amada aluna. Nós vamos finalizando essa aula de hoje aqui com esse conselho maravilhoso. Que você possa se apegar à palavra de Deus. Que você possa se apegar a esse conselho. E você possa seguir passo a passo. É, todo esse conselho que foi te dado, você possa seguir. E aí assim você vai estar preparado e se preparando e preparado para a sacudidura que virá. Quando vier aquela tempestade, aquela aflição que vai vir sobre todo o povo de Deus, então você vai estar firme. Não vai abandonar a fé, né? Por mais que as pessoas te abandonem, por mais que as pessoas te decepcionem, pessoas do meio cristão mesmo, pessoas que são amigas nossas, que possam nos decepcionar, nos trair, a gente vai ficar firme e forte e não vai desistir, em nome do Senhor Jesus. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo. E eu peço que neste momento nós possamos fazer uma oração de entrega a Deus, que possamos ter o Espírito Santo na nossa vida. Feche nossos olhos, vamos fechar nossos olhos e falarmos com Deus. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, Pai, porque temos aqui a oportunidade de recebermos da tua palavra seu conselho, Pai. Teu conselho é o conselho da testemunha fiel e verdadeira, que é a do próprio Jesus. É aquele que é o Amém, é aquele que é o assim seja, é o princípio, é aquele que criou lá no início toda a criação e pode recriar em nós um novo ser, uma nova vida, Senhor, em Cristo Jesus. Ó Deus, nos ajuda, Pai. Te pedimos a tua misericórdia sobre nós. Pedimos o perdão pelos nossos pecados e nossas faltas. Nos ajuda, Senhor, a trilharmos rumo aos céus. Nos proteja de todo mal e nos ajude a superar cada obstáculo confiando em Ti. Perdoa-nos onde temos falhado, Senhor. Obrigado por tudo. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Que Deus seja louvado. Louvado seja Deus por sua vida. E nos encontramos na nossa próxima aula, tá bom? Deus te abençoe. Até lá.